Amém. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Amém. Como vocês estão? Como foi a semana? Estudaram a lição? Todos já leram aí a carta de Tiago? Se não leram, eu vou ser chato mais uma vez em dizer, leiam. São 5 capítulos, muito rápido de você ler, mas que traz assim ensinamentos preciosos para a nossa vida. Então nós a irmã Ivone já leu aqui, né, o texto áureo, a lição, estamos aí na nossa penúltima lição. Semana que vem, pastor Josué vai falar acerca da disciplina eclesiástica na igreja. E nós já estamos aí finalizando a carta que Tiago escreveu para as 12 tribos que estão dispersas, que estão lá espalhadas pelo todo o Império Greco-Romano na época. E, irmãos, quando nós vamos caminhando para o encerramento, as admoestações que Tiago vai fazer para a igreja, abra sua Bíblia aí no capítulo 5, né, da Epístola de Tiago. Mas antes de nós falarmos especificamente da nossa lição, dos versículos, né, que nós vamos falar hoje do versículo 12 ao versículo 18, em que ele vai introduzir a finalização da carta. Então, ele vai trazer algumas admoestações. Porém, essas admoestações, ele já falou no conteúdo da carta. Então, é para reforçar aquilo que ele já havia ensinado. E quando nós começamos a chegar nesse final, que Tiago ele vai lá fazer suas considerações finais, nós vamos entender a urgência e o porquê Tiago escreve a sua carta. Os irmãos se lembram do que nós estudamos na semana passada? Irmãos, a paciência. Estudamos sobre a paciência. Porém, irmãos, não é uma mera paciência de que você perde no seu dia a dia. Tá? Tiago não está tratando disso. O que Tiago está dizendo, você vai ver lá no versículo 7, sedes pacientes até a volta de Cristo. Então, o que Tiago está dizendo, que as circunstâncias que envolvem a nossa vida, todos os dias, os enfrentamentos que você tem que fazer todos os dias, o que Tiago está dizendo, você não pode desmorecer, você não pode desistir. Você tem que manter essa paciência até Jesus voltar. Vocês estão conseguindo compreender? Você tem que ser resiliente, porque Tiago vai falar acerca de julgamento, de juízo. Então, tudo aquilo que você sofre, as injustiças que você sofre aqui nesta terra, o que Tiago está dizendo, não perca a paciência, porque haverá um juiz que irá julgar a sua causa. E por isso que ele vai falar, sedes firmes, pacientes até a volta de Jesus. E o cerne todo da carta que Tiago escreve é acerca da volta de Jesus. É acerca que naquele grande dia haverá um tribunal, haverá um juízo. A volta de Jesus vai ser alegrias para uns, mas para outros será condenação. E o foco de Tiago é para aqueles que sentirão alegria no dia do juízo, pela volta de Jesus. Por isso que ele vai insistir, sejam pacientes. Não fique olhando para as circunstâncias que vai acontecer no seu dia a dia. Porque o mais importante é a volta de Jesus. Aí ele vai dizer, para que você não sofra o juízo, você tem que viver uma fé prática. Você tem que praticar a fé que um dia você
escolheu seguir. Então, quando Tiago ele faz essa série de alertas, o que ele está querendo dizer é isso. Se você não for praticante da palavra de Deus, naquele grande dia você será réu de juízo. E por isso a insistência dele, não adianta você falar que tem fé, mostra através de obras. Testifica que realmente você é. É isso que Tiago está dizendo, irmãos. E ele vai introduzir, né, essa lição a partir do versículo 12. Esse versículo 12, há uma controvérsia muito grande entre os estudiosos, se ele pertence ao parágrafo anterior, né, ou se ele realmente é o início, né, das considerações finais que Tiago faz. Eu prefiro entender que é o início mesmo das considerações finais. Então ele vai começar falando acerca de juramento. E às vezes você pode ficar meio assim na dúvida, mas está um assunto meio solto, né? De repente ele vem falar está falando de paciência, aí agora vai começar a falar de juramento, depois no próximo versículo ele vai falar acerca da oração eficaz, e finalizando ele vai trazer acerca daqueles que se desviaram, da disciplina na igreja, coisas do tipo. Está meio solto, não está não, irmãos. Você vai entender que não está. Tudo, você vê que Tiago ele vai tocar nesses assuntos mais de uma vez em toda a sua carta. Então, para finalizar, que ele vai falar acerca da volta de Jesus, do juízo, né? Então, ele inicia o versículo 12, dizendo: contudo, meus queridos irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, tampouco façais qualquer outro juramento. Seja suficiente a vossa palavra. Olha que Tiago, ele voltou a falar acerca da língua. Nós já estudamos isso aí lá no capítulo 3, se eu não me engano, ele vai tratar acerca das nossas palavras, né? Da nossa língua, daquilo que nós falamos. E aqui, novamente, ele volta a esse assunto. Sendo sim, que seja sim. Quando não, não. Procedei assim para não cairdes em condenação. Mais uma vez, Tiago está falando acerca de juízo. E isso é sério, irmãos. Eu quero trazer esse foco aqui para você. Porque muitas das vezes nós ficamos acomodados pelo fato de estarmos com o nosso nome arrolados no rol de membros de uma igreja. Ou de na terça, na quinta, ou no sábado de manhã, ou no domingo de manhã, domingo à noite, nós estamos aqui reunidos na igreja. E Tiago vai falar, ele não vai tocar nesse aspecto. Tiago não vai trazer, se você, eu vou usar um exemplo aqui, se a mulher está usando calça, você está usando saia, ou se o homem está usando bermuda, ou está usando calça. Ele vai falar coisa que é pior ainda do que isso. Ele vai falar das intenções do nosso coração. Ele vai falar, porque quando nós abrimos nossa boca para dizer, eu sou crente, eu sou evangélico, eu pertenço à igreja Assembleia de Deus. É simplesmente isso que nós comunicamos quando nós falamos assim? Ou nós estamos falando de um Deus? É dessa forma, quando o mundo ouve você falar que você é crente, o mundo não lê que você é frequentador de um templo. Mas o mundo vai ler o seu estilo de vida. A forma como você conduz a sua vida. E aí que está a diferença entre aqueles que servem ao Senhor e aqueles que não servem. Aonde? No nosso estilo de vida.
E olha o que Tiago vai introduzir essa finalização falando acerca de julgamento. Não, julgamento não, juramento. Não jureis. Que a sua palavra, quando for sim, que seja sim, e quando for não, que seja não. Você não precisa de nem nada mais para validar aquilo que você fala, porque você é crente. E por isso que a sua palavra deve ser verdadeira. E a sua palavra, por si só, ela deve ter valor. Não há necessidade de você ter que, eu juro por isso, por aquilo outro, que isso é verdade. Para o crente isso não cabe. Ou você está falando a verdade, ou você está falando a mentira. Não existe meio termo. Aí, um dos comentaristas, ele faz um comentário muito interessante, que ele vai fazer um paralelo lá com o que Jesus ensinou para os seus discípulos lá no Sermão do Monte. Que Jesus também vai falar acerca de juramento. Ele vai dizer assim, olha, é mais provável que Jesus, em Mateus, estivesse dizendo a mesma coisa que Tiago. Nossa veracidade, a verdade que deve habitar a vida do crente, e isso vai atingir também a sua forma de falar, o conteúdo do que ele fala, deveria ser tão consistente e confiável que não há necessidade de nenhum juramento para apoiar. Um simples sim ou não deveria bastar. Nossa mera palavra seria tão totalmente digna de confiança quanto um documento assinado, legalmente correto e completo. Então, o que Tiago está dizendo aqui, que nós, como crentes em Jesus Cristo, nós não devemos lançar mão de qualquer coisa, qualquer tipo de juramento para trazer validação às nossas palavras. Porque da nossa boca tem que sair o quê? A verdade. Sempre. Em todas as circunstâncias. Então, por isso ele vai dizer, não jure. A sua palavra seja sim, sim, não, não. Se você proceder assim, se houver a verdade na sua boca, você não vai ser réu de condenação. Só que isso não é tão fácil no nosso dia a dia, né, irmãos? Isso não é tão fácil. Nós vivemos aí na era, né, que a palavra da moda é o quê? Fake news. No advento aí da internet, né, a era da comunicação, aquilo que você lê lá, né, nos sites de notícias, de pesquisa, nas redes sociais, você tem como autenticar aquilo que seja verdade? O que as pessoas falam hoje, você pode confiar de que é verdade? Olha como isso é tão sério, irmãos. Olha a necessidade de você ser luz em meio às trevas que estão reinando neste mundo. E muitas das vezes o que acontece é que nós somos participantes deste mundo. Nós somos participantes deste mundo. E Tiago fala que se não for esse o nosso procedimento, nós iremos incorrer em condenação. Porque o foco de Tiago vai ser sempre a volta de Jesus.
E se no dia que Jesus voltar, ou no dia que você for chamado, se você não estiver vivendo o verdadeiro evangelho, você vai incorrer em condenação. A nossa vida, o nosso estilo de vida, irmãos, vai muito além das coisas que são materiais e palpáveis. Está muito mais envolvido com a nossa atitude, com as intenções do nosso coração, do que com coisas exteriores. Isso pode, aquilo não pode, crente faz isso, crente não faz aquilo. Não estou dizendo aqui, tá? Não me interprete mal, que faça o que você quiser, que Jesus só quer seu coração. Não, não é isso. É óbvio que se Jesus estiver dentro do seu coração, isso vai se refletir aonde? No seu exterior. Não tenha dúvida disso. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não se veste de forma inadequada. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não fala qualquer tipo de palavra, ela não tem qualquer tipo de amizade. Então, uma coisa vai ser consequência da outra. Mas, muitas das vezes, o que é que nós fazemos? Nós queremos olhar para o exterior. E foi justamente isso que Jesus condenou. Nos fariseus, nos saduceus, nos escribas. Vocês valorizam muito o exterior, enquanto a atitude do coração de vocês, aquilo que está dentro do coração de vocês, vocês relevam isso a segundo plano. Nós vivemos uma época tão difícil, tão terrível, irmãos, que nós vemos lideranças da igreja totalmente assim, sabe, desmoralizados, sem nenhum valor. Não deveria ser assim, irmãos. Mas isso nós estamos falando da liderança. Mas isso deve ser aplicado na nossa vida comum do dia a dia. A nossa vida, aí vou ser um pouco redundante, como acontece no hebraico, né? A nossa vida tem que ser vivida, é óbvio que vida tem que ser vivida, né? Mas no hebraico tem, eu não sei o termo na gramática deles que falam isso, né? A nossa vida comum do dia a dia, intensificação, né? Ela precisa ser vivida, ser pautada dentro da palavra de Deus. Pessoas comuns como nós no nosso dia a dia, né, Jéssica? Pegando o 175, né? Qual o glamour que tem nisso? Pegando o trem de Belford Roxo para ir trabalhar. Qual é a importância disso, Ana Paula? Mas Jesus nos chama para viver essa vida comum de forma diferente, que vai impactar o mundo. Ah, mas onde eu moro em Belford Roxo, que Belford Roxo? Mas é aqui que o Senhor te chama para impactar a vida dessa sociedade. Irmãos, é o exemplo de que ele está escrevendo aqui para pessoas comuns, judeus, que foram dispersos por todo o Império Romano, Império Greco-Romano, pessoas pobres, comuns como nós, e ele vai chamar a atenção dessas pessoas, para que eles possam impactar aonde eles estavam. E é disso que nós precisamos. Então, quando Tiago ele vai dizer, não jure, não jureis, mas você vai dizer, mas lá no Antigo Testamento havia essa prática. Sim, havia essa prática lá no Antigo Testamento, e o autor desse livro ele vai dizer o seguinte, que embora no Antigo Testamento houvesse a prática do juramento, o Antigo Testamento também alerta contra o uso dos juramentos.
não pronuncieis falsos juramentos acobertados sob o meu nome. Profanarias assim o nome do teu Deus, eu sou Yahvé. Porque geralmente, irmãos, na maioria das vezes, quando nós precisamos reforçar algo, só um instantinho, algo que nós estamos dizendo, de duas uma, ou nós estamos falando a mentira, ou nós já temos uma prática tão constante de falar mentira, que mesmo quando falamos a verdade, não temos crédito. Aí se faz necessário. Eu lembro que quando nós éramos crianças, quem aqui tem a minha idade, está aí na faixa dos 40 e poucos, eu não sei a geração seguinte, mas nós tínhamos muito, eu juro pela minha mãe mortinha, coitada das mães. Mas era comum, né, nossas brincadeiras ali e tal, mas isso é uma coisa de criança, não é disso que nós estamos tratando aqui. Mas você entende que quando você precisa reforçar, sabe, trazer uma evidência sobre aquilo que você faz, ou você está falando a mentira, ou você já é conhecido como um mentiroso, que você, embora esteja falando a verdade, você não vai ter crédito. Irmã Ana Paula. Então, a paz. Eu estava lembrando aqui, enquanto o irmão Renatinho falava, do grão de mostarda, né? Que, assim, costumamos, né, enquanto cristãos, sempre utilizar o grão de mostarda dentro da nossa vivência. E eu estava pesquisando, né, esses dias, o grão de mostarda. E eu achei algo, assim, interessante, porque ali dá muito estudo, né? Mas algo que eu achei assim lindo, 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 é que eu estava até procurando aqui no Google o nome que eu havia esquecido, que o grão de mostarda não é possível hibridá-lo. E o que seria isso? Seria misturar ele. E aí eu pensando, Deus, ele é tão lindo, ele é tão perfeito, que tudo que ele faz tem sentido. Porque temos hoje, né, outras sementes tão pequenas quanto, mas na época não tinha. Mas assim, por que Deus utilizou o grão de mostarda? Não foi por acaso. E aí, quando eu encontrei isso na minha pesquisa, eu fiquei maravilhada, porque não é possível pegar o grão de mostarda e misturá-lo. Ele não é possível pegar a semente, né, da mostarda e misturar com outra semente. Os cientistas, né, da atualidade já tentaram fazer isso e eles até hoje não conseguiram. Então, assim, é um ensinamento, né, para a nossa fé. É uma semente muito diferenciada, ela não se mistura. Cientistas tentaram misturar, né, ela com outra semente para, né, surgir outro fruto ou, né, outro alimento, algo assim. E eles não conseguiram, porque não é possível. Está na essência dela. Ela não se mistura. E nós, crentes, somos grãos. Não pode haver mistura, irmãos. Não pode haver mistura. E eu chamo a sua atenção porque isso é muito sério. Nós precisamos ser reconhecidos como crentes não pela roupa que vestimos, mas pela nossa integridade moral, quanto à nossa integridade como pessoa. Como nós temos visto nos últimos dias testemunhos que nos entristecem, envergonham o Evangelho, sabe por quê? Existe a capa por fora. É o que Jesus falou lá para os fariseus, sepulcros caiados. Por fora vocês estão bonitinhos. Quem olha para vocês, mas por dentro. Você já viu como que é a exumação de um corpo? Alguém já viu um túmulo aberto com... Irmãos, é um troço terrível, horrível. Mas por fora, quando você entra lá no Jardim da Saudade, né? Oh, que bonito, né? Aquele gramado bonitinho. Ou você vai
alguns cemitérios mais antigos, tipo São João Batista, você vê obras de artes, né? Aquelas coisas suntuosas, mas o que é que tem dentro do túmulo? Podridão. E o que Jesus estava dizendo para eles é isso: vocês são podres. Vocês estão em decomposição. E Jesus nos faz o alerta para que não sejamos sepulcros caiados. Jesus vai falar para eles: vocês condenam tanto que come isso, que come aquilo outro, e esquece que o que contamina o homem é o que sai do seu coração. Então, Tiago vai chamar a atenção aqui para a integridade pessoal. O crente, ele precisa ser íntegro aonde ele está. Coisa terrível, irmãos, é nós ouvimos: fulano é crente. Ainda, quando não fala coisa pior, fala assim: crente até o diabo é. Você já ouviu isso? Fulano é crente? Não é não. Crente, não é não. Aquilo ali, filho, isso é terrível, irmãos. Isso não pode acontecer conosco. Porque se isso acontecer, olha o que Tiago vai dizer: nós seremos réus de juízo. Haverá condenação. Ele é simples, claro e objetivo quando ele fala. Procede assim como: não jure, seja íntegro naquilo que você vai falar, no seu dia a dia, no seu trabalho, com seus amigos, naquilo que você escreve lá na rede social. Ou você acha que o Espírito Santo também não lê aquilo lá? Daquilo que você conversa na sua roda de amizade. O que Tiago está dizendo é isso: seja íntegro. Para quê? Para que você não sofra condenação. E qual é o foco, irmãos, do livro de Tiago? Eu já falei aqui. Qual é o foco do livro de Tiago? Pode falar, irmão. Eu ouvi alguém balbuciando aqui. A volta de Jesus, irmãos. O foco de Tiago é isso. E por isso que ele vai chamar a atenção para que sejamos praticantes da palavra. Para que nós não venhamos nos enganar. Achando que... Eu lembro que uma vez nós estávamos num culto e houve uma disputa, irmãos. Cada um que recebia a oportunidade. A primeira recebeu: irmãos, eu já sou crente há 50 anos. Desse jeito. Alguns irmãos vão lembrar que foi uma saída que a gente estava junto. Aí depois veio outra: irmão, você é crente há 50, eu já sou há 60. Aí veio o outro irmão, falou: eu estou a vida inteira dentro da igreja. Eu falei: Jesus, é isso? É esse que é o mérito? Aí você vê, já está 50, 60, 70 anos a vida inteira e não entendeu o que é a palavra de Deus. Não é disso que Tiago está dizendo. Mas o Tiago está dizendo que no nosso dia a dia sejamos íntegros no nosso proceder, que seja a nossa palavra sim, sim e não, não. E Jesus vai acrescentar o que Tiago não fala. É óbvio que Jesus falou isso antes de Tiago, mas Tiago provavelmente estava lá ouvindo essa palavra de Jesus, porque esse Tiago que nós estamos estudando é o Tiago que é irmão de Jesus. Jesus fala assim: olha, o que passar disso tem procedência aonde? Fechou o entendimento, irmãos? Se você não vive integridade na sua vida, você não tem o Espírito Santo de Deus. Se as suas palavras, se as suas atitudes, elas não refletem a palavra de Deus, a origem delas é do diabo. E ele é o quê? O enganador. Ele é o maligno. Ele é aquele que engana,
que distorce. Eu já falei isso aqui na igreja, que o diabo, ele simplesmente não engana, depois ele convence você de que você não está sendo enganado. Então, por isso, o esforço de Tiago em nos trazer acerca da nossa integridade moral, espiritual, no nosso trato, no dia a dia, principalmente com aqueles que são descrentes. Tome muito cuidado com isso, irmãos, quando nós tratamos com pessoas que não conhecem o Evangelho. Sabe por quê, Ana Paula? Não adianta você falar, Deus, Ele é maravilhoso, Deus é isso, Deus é aquilo outro, porque Ele vai ver Deus na sua vida. E se Ele não consegue ver nenhuma das características de Deus na sua vida, a noção que Ele vai ter de Deus é essa. Então, como a irmã Ana Paula colocou aqui na manhã, sejamos grãos de mostarda. É pequenininho, né? Alguém já viu como que é o grão de mostarda? É uma bolinha, irmão, muito minúscula. Aí nisso nós aprendemos... Não, é uma mensagem que eu estou vendo aqui, é da escola bíblica também, mas só não é dessa do Tiago, né? Aí eu lembrei dessa menina aí que falou sobre a mostarda, né? Que a doutrina da graça não aceita mistura. É pela graça, somente pela graça que seremos salvos. A doutrina da graça não aceita mistura. A mostarda pode levar lá para o laboratório, é muito comum fazer enxerto, né? Várias espécies surgem de cruzamentos de espécies diferentes, mas isso não é possível com a mostarda. Então, olha, irmãos, não pode haver sombra de variação nas nossas atitudes. Cochear entre dois pensamentos, ou você é ou você não é. Não se engane, saia com essa palavra aqui no seu coração nesta manhã. E olha que aí Tiago vai continuar. Ele vai começar a falar acerca de oração. Mas ele estava falando de juramento e agora ele vai falar de oração. Ele vai falar de oração eficaz, ou oração que tem resposta. Mas você consegue voltar lá no versículo 12, que ele está falando acerca de integridade? Então, isso tem um link direto com a resposta das nossas orações. Quer ter a sua oração respondida? Quer que a sua oração seja eficaz? O primeiro princípio que nós vamos observar, sejamos verdadeiros. Que não haja mentiras na nossa boca. Que haja integridade em nossos corações para que as nossas orações sejam respondidas. Então ele continua, lá no versículo 13. Há alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Há alguém encorajado entre vós? Aí na Bíblia de vocês provavelmente está escrito alegre, feliz, coisa do tipo, né? Que cante louvores. Há algum de vós doente? Chame os presbíteros da igreja a fim de que estes orem sobre a pessoa enferma, ungindo-a com óleo e em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, será perdoado. Portanto, confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Então, Tiago está dizendo: se você vive uma vida de integridade,
Então, no momento que você estiver doente, pode orar, porque Deus vai te responder. Se você está exultando o seu coração de alegria, se você está motivado, sabe o que você vai fazer? Exalte, né? Não é isso que salmista vai dizer, entrai pelas portas do Senhor com louvores, com danças, com alegria. Mas essa alegria que está dizendo aqui não é a alegria comum que nós sentimos do dia a dia, porque você foi lá, conquistou uma coisa nova, aquilo encheu o seu coração. Não. Está falando da alegria que é proporcionada pelo Espírito Santo. Você vai entender que Tiago, ele sempre vai escrever a carta dele, toda a escrita da carta dele é num contexto de adversidade, de perseguição, de tribulação, de choro. Esse é o contexto que ele vai escrever. Porque, irmãos, o público para qual Tiago escreve são pessoas que estão enfrentando sofrimentos terríveis. São pessoas que estão sendo escravizadas. São pessoas que, pelo simples fato de dizerem que são crentes, são martirizadas. E é nesse contexto que Tiago vai escrever. Aquele que está doente, aquele que está sofrendo, ore. Mas por que Tiago está falando que aquele que está sofrendo tem que orar? É para que cesse o seu sofrimento? Será que é isso, irmãos? Vamos lembrar das palavras de Jesus? No mundo tereis, mas tende, porque eu... Há alguma promessa de que vai cessar? Então, quando Tiago diz que aquele que está sofrendo, que ele vai orar, é para que ele seja paciente. Não foi isso que nós aprendemos semana passada? Em meio à tribulação. Porque não vai cessar, irmãos. Não adianta se você ouve lá o pregador da televisão, que está dizendo que Deus vai te prosperar, que não vai haver mais sofrimento, que vai haver cura, que vai... Essa palavra não tem fundamento na Bíblia. Não tem fundamento na Bíblia. Tome cuidado quando você ouve esse tipo de palavras. Porque nós somos chamados para o reino de Deus, não o reino deste mundo. Isso não impede, é óbvio, de você ter boas coisas neste mundo. E é Deus que te dá, são dádivas. Mas entenda que se um dia você foi marcado para servir ao Senhor, o sofrimento, a adversidade vai fazer parte da sua vida até Jesus voltar. Sim. Isso lá no céu, na glória, não aqui. Eles trazem para cá, sim. Mas, que tem um contexto espiritual, eles querem trazer para o nosso contexto material, e não funciona, entendeu? Tem um grande nome aí, né? Vamos ser vigilantes. E ele pegou e falou assim recentemente, irmãos, que Deus tem dívida com a gente, o Ivone. Já pensou? Você ser credora de Deus? Ana Paula, já pensou? Você ser credora de Deus? Irmãos, olha o absurdo. Por isso que a gente precisa conhecer Bíblia, porque o crente que não conhece Bíblia são palavras lindas, bonitas, nós gostamos de ouvir. Aí ele pegou e falou um ditado popular. Dívida, quem faz promessa tem uma. Então, se Deus te prometeu, Ele é seu devedor, Ele tem dívida com você. Então, bota Deus na parede que Ele tem que fazer. Jesus, misericórdia. Promessa é
dívida. Irmãos, misericórdia. Olha o que nós estamos aprendendo na palavra do Senhor. Nós não somos também adeptos, irmãos, da teologia. É o hino 1 da harpa, né? Mandar isso para ele, né? Irmãos, olha o contexto que Tiago está dizendo, irmãos. Quando nós lemos acerca tudo do Novo Testamento, não há nenhuma base para se tratar de prosperidade material aqui neste mundo. Não há. Então, eu não posso chegar para você e dizer que, olha, está escrito lá, Tiago falou que se você orar, se você estiver sofrendo, se você orar, você vai parar de sofrer. Não é isso. Não é isso que Tiago está dizendo. Porque ele está dizendo que Deus vai te revestir de paciência, de estratégias, e você vai continuar caminhando mesmo em meio ao sofrimento. Por quê? Qual é o foco do livro de Tiago? É os céus. É a volta de Jesus. Lá sim, não haverá dor, tristeza, lá nada disso vai ter. Mas enquanto nós estivermos aqui, estamos sim sujeitos a estas coisas. Porém, esse tipo de palavra não enche igreja, irmãos. Não enche igreja. Essa é a verdade. Falar a verdade no púlpito não enche igreja. E por isso, quando você olha essas igrejas muito lotadas, cheias, sabe? Jesus não foi unanimidade, irmãos. Então, aí ele continua. Alguém encorajado ou alegre, feliz, que cante louvores. Aí outro texto que é muito complicado de nós entendermos, que é o próximo versículo. Versículo 14. Há alguém entre vós doente? Chame os presbíteros, ou, irmãos, leia presbíteros aqui, não na função como nós conhecemos hoje, mas presbíteros, nessa época aqui, a Bíblia vai falar de pastores, bispos e presbíteros. Né? Os bispos eram aqueles que estavam estabelecidos para administrar as igrejas de uma determinada região. Então, ele é um pastor regional. É como se fosse assim, teria um exemplo para hoje, para vocês entenderem. É como se o bispo hoje ele fosse o pastor das igrejas que estão em toda a Baixada Fluminense. Entende? Os presbíteros já são chamados, são aqueles os pastores locais. São aqueles que cuidam diretamente da igreja, do rebanho. Então, o pastor local, hoje, nós teríamos aqui a presbítera Cristina, dentro desse contexto. Porque o presbítero, nesse contexto, é aquele que é o pastor local. E os pastores são aqueles que compõem a administração dessa igreja local. Porque a ideia que eles têm aqui é uma ideia presbiteriana de administração. Ou seja, você vai ver que Pedro vai falar, chame você e mais 2 para cuidar da igreja. Lá em Filipenses ele vai falar de Timóteo, Evódia e Sintique. Quem são essas mulheres? São pastoras na igreja local, que cuidam, que auxiliam lá Timóteo, cuidando da igreja de Filipos. Então, aí quando ele chama aqui, olha, se há alguém doente, que chame os presbíteros. Aí eu te pergunto, o que vocês acham? Está falando de cura física, literal? O que os irmãos acham? Pastor Luiz, vou te colocar no fogo. Olha, até agora eu acredito que fosse a cura do corpo mesmo de uma enfermidade. E quem foi? Foi o pastor que falou? Sim.
de uma cura física, mas não somente. Também. Entenda o que nós falamos aqui anteriormente, de que a questão da tribulação, do sofrimento nesta terra, Jesus não aboliu isso. O Espírito Santo não isenta ninguém de passar por dificuldades, tribulações, provas, nada disso. Da mesma forma que acerca de doenças, não significa que toda vez que você estiver doente, você chamar o pastor da igreja para orar por você e ungir você com óleo, significa cura física. Mas, olha no texto seguinte, o que ele vai dizer. A fim de que orem sobre a pessoa enferma, ungindo-a com óleo em o nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E, se houver cometido pecados, será perdoado. Então, não significa somente cura física literal. Mas o que pode significar aqui que mesmo em meio à doença, à adversidade, você receberá o consolo do Espírito Santo. E é por isso que o pastor, o presbítero, ele vai orar por você. Você observa que Tiago não está falando aqui do que Paulo vai dizer lá em Coríntios, acerca dos dons espirituais. Porque Paulo lá vai dizer que determinadas pessoas dentro da igreja, eles têm o dom de curar. Oi? A interpretação para mim foi diferente. Eu entendi Sim. que ele está doente, tá? Eu já li várias vezes isso aqui. Realmente eu não parei para analisar o que você falou, não. Ele está doente, porém ele está doente por ter cometido um pecado. Entendeu? Foi isso que eu interpretei. Não. Mas, Observa aí, ó. E se? Existe sim determinadas situações que a doença é causa de pecado. então, é isso aí que eu li. Mas não é regra. Não, eu sei, mas foi desse jeito Entende? que eu interpretei, entendeu? Existe sim. Nós vamos chegar lá. O pastor antecipou. Porque Lázaro e Tiago vai falar justamente sobre isso. Mas vamos lá. Não. Vamos lá, vamos seguir o texto. Vamos seguir o texto. Então ele termina lá. E se houver cometido pecados, lhe será perdoado. Aí olha dentro do contexto do que o pastor Enéas falou. Portanto, confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Então, nem toda ocasião de doença é consequência de pecado. Nós ouvimos muito disso nos púlpitos. Você tá doente? Porque tem pecado encoberto aí. O que é um pecado encoberto, irmãos? Sim. É um pecado que a pessoa não confessou. Sim. Amém. No final nós vamos orar. Amém? Então, irmãos, quando o Tiago vai falar que quando a pessoa está doente, ela deve chamar o presbítero, o pastor, porque nesse caso ele não está falando de dom de curar,
Mas quem é o pastor estabelecido na igreja? É aquele que tem cuidado da ovelha. E é nesse contexto que Tiago está dizendo. Isso não exclui o contexto que Paulo fala lá em Coríntios, acerca do dom de curar. A pessoa que é capacitada com o dom de curar, quando ela ora, ela impõe as suas mãos, o enfermo é curado. Isso é um dom. O que Tiago está falando aqui é acerca de cuidado espiritual. Porque a pessoa, quando está doente, está enferma, é por isso que você vai verificar que nos hospitais existe o serviço de capelania. É óbvio que a pessoa tem uma tendência à depressão. É óbvio que a pessoa tem uma tendência a ficar triste, retraída. E por isso a necessidade de se chamar o pastor da igreja para orar por aquele que está enfermo. Olha, Pedro, aqui, Pedro 5 diz, olha só, a função específica do presbítero, né? Aos presbíteros que estão entre vós, eu demonstro eu que também sou, ele era apóstolo, hein? Sou presbíteros com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória em que nos há de ser. Apacentai, esse é o revisto, é a função do presbítero. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado deles, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Olha o complemento que faz com o que Tiago está dizendo aqui. Irmãos, eu volto a dizer, uma coisa não exclui a outra. Porém, dentro desse contexto que Tiago está trazendo, ele está falando do cuidado especial que o pastor tem que dispensar sobre a ovelha, que está doente. É assistência, é oração, é palavra. E tudo isso vai corroborar com a cura do doente. Sim. Sim. Sim, é esse o contexto aqui de Tiago, vocês entendem? É esse o contexto aqui de Tiago. E essa é a função de quem? Do presbítero, do pastor. E quem é que nós, hoje, no nosso contexto, a função de presbítero e pastor, se faz uma diferenciação. Mas, na realidade, nesse tempo aqui, o presbítero era o pastor presidente da igreja, não é isso, pastor Enéas? Tanto que falou, aos presbíteros, ele era apóstolo, e ele fala, como também eu sou, apacentai, cuidai das minhas ovelhas. Então, o Tiago vai recomendar. Então, chame o seu pastor para ele orar, para ele te dar assistência. Aí vem os complementos. Ponto. Paramos aí. Não é isso? E a oração feita com fé. Aí você já está diferenciando? Aqui já está falando do dom de curar. Mas não necessariamente o presbítero, o pastor, ele tem um dom de curar. Mas nesse contexto ele está dizendo, e a oração feita com fé curará o doente. E o Senhor o levantará. Aí tem essa palavrinha, e não está afirmando, porque cometeu pecado, não. E se houver cometido pecado, lhe será perdoado. Portanto, confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Aí Tiago já muda novamente o foco. A necessidade de confissão que nós temos para que recebamos cura no nosso corpo. A necessidade que temos de todos os dias confessar os nossos pecados. Por que nós precisamos confessar pecados? Porque a Bíblia fala que Deus não ouve a pecadores. Por isso, quando você orar, uma das primeiras coisas que você faz, peça perdão ao Senhor, confesse pecados.
Sabe por quê? Deus, ele não ouve a pecadores. Sim, com certeza. Irmãos, somos pecadores? Somos pecadores? Irmãos, com certeza, fala. Somos pecadores? O mundo peca igual a nós? O mundo peca igual a nós? Sim. E qual a diferença nossa para o mundo? Somos pecadores arrependidos. E toda vez que você pecar, se você chegar diante de Deus, você é certeza, você vai ter perdão. Você vai ter perdão. O problema nosso, que nós temos a síndrome do Adão. Não sei, pastor. Não sei se é bem assim, não. É óbvio que entenda bem. Irmãos, quando eu falo que não é assim, porque a gente faz diferenciação, a gente coloca graduação em pecado. Adulterar é um pecadão. Sim, precisamos, mas mesmo assim pecamos. Mas o que eu quero dizer é que pecado é pecado, independente se é uma fofoca, se é um assassinato, se é um adultério. É pecado. No Novo Testamento é tratado como pecado. Ponto e acabou. Entendeu? Só um instantinho. Então, como que Deus ele não ouve a pecadores, e por isso que ele vai complementar esse versículo. E a oração do justo pode muito nos seus efeitos. Tiago ele vai trazer um foco muito importante acerca da oração, irmãos. E quando ele encerra que a oração do justo pode muito nos seus efeitos, a minha versão está dizendo assim, a súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. O que ele está dizendo, irmãos, olha só, nós somos pecadores igual ao mundo. Pecamos tanto quanto. Não temos nenhum motivo para nos se sentir superiores a eles. A diferença é que nós fomos alcançados pela graça de Deus. E isso, a graça de Deus não nos traz orgulho, pelo contrário, nos humilha mais ainda. E eles não chegaram a esse entendimento. Sim. Então, por isso que eu digo que o mundo peca mais. Entendendo? A Bíblia diz, quem é podre, apodrece mais. Mais ainda. Então, a questão é que quando a Bíblia vai falar, né, que o crente ele não vive a prática do pecado, e o mundo vive a prática do pecado. Por quê? Para o mundo, mentir é a coisa mais normal do mundo. E isso é isso que o pastor falou, não há uma regra. Mas, porém, o crente, ele também mente, ou não? Porém, o Espírito Santo vai lá e... Bem, para alguns, né? Porque para outros já está tão cauterizado que o Espírito Santo... rapaz. Que o Espírito Santo fala e ele não ouve. Entendeu? Então, aí você observa. O Espírito Santo vem e fala para você, Vanessa, você mentiu. Aí a dureza do... só foi uma mentirinha branca. Não foi nada grave, não. A nossa atitude é essa, irmãos. Enquanto deveria ser, Senhor, me perdoa. Eu me arrependo. A diferença nossa para o mundo é isso aqui. Eu não sei se vocês conseguiram entender e compreender, irmãos. E compreender. Porque a gente não pode crescer em orgulho, porque é da mesma forma lá do fariseu e do publicano.
Como que o fariseu foi orar? Graças te dou, Senhor, porque eu não sou igual a esse aí, ó, fariseu, publicano, cobrador de imposto. Eu jejuo, eu faço isso, dou dízimo daquilo outro, eu faço tudo isso. Aí, o publicano lá, que entendeu a mensagem do Evangelho, entendeu o que era Jesus, a mensagem de Jesus, e falou, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu não sou nem digno de olhar para os céus. Aí, o que Jesus falou para os seus discípulos? Quem que vocês acham que desceu justificado? Foi o fariseu, cheio das suas justiças próprias, cheio das suas atitudes egoístas, ou foi o publicano que se humilhou e pediu perdão ao Senhor? Então, irmãos, a diferença que nós devemos observar aqui é essa. Temos regras, sim. Não pecamos igual ao mundo no sentido de que não vivemos a prática do pecado, porque quando nós confessamos, é apagado o nosso pecado. Por quê? Jesus lá na cruz do Calvário já pagou por esse pecado. Vocês conseguem entender? Quando eu falo que nós somos pecadores tanto igual ao mundo, porque no nosso dia a dia, a nossa natureza humana, ela está aqui ainda. É todos os dias. Eu não vou mentir. Mas, de repente, você está numa situação. E aí? Mas, se você tem os seus ouvidos abertos para ouvir a voz do Espírito Santo, o Espírito Santo vai com você. Não, meu filho, não minta. Fala a verdade. Só que o ímpio, ele não tem esse Espírito Santo, e ele vai prosseguir. E você, crente, não, você para. E você volta. Ou se você for, o Espírito Santo, eu falei para você não ir, mas você foi. Mas você reconhece, então o Espírito Santo me perdoa. E por isso que Tiago vai dizer que a oração do justo, esse justo aqui, é essa pessoa que foi justificada pelo sangue de Jesus. Não é porque somos perfeitos em nossa atitude. Não é porque temos uma perfeição no nosso caráter. Não. Mas é porque nós entendemos e compreendemos o que foi o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Aí, encerrando, ele continua lá, usando um exemplo para testificar, para validar a efetividade de uma oração quando ela é feita dentro dos princípios bíblicos. E ele vai dizer, olha, Elias era uma pessoa frágil como nós. Irmãos, Elias orou e desceu fogo do céu. Mas Aguilar, ele era igual a você. Elias, né, com toda aquela força, com aquele vigor, mas de repente falou, Jezabel quer cortar tua cabeça. O que ele faz, Raquel? Mete o pé. Fraquejou, irmãos. Olha um homem que viu descer fogo do céu, Ana Paula. Ficou com medo de Jezabel. Para você entender que é igual a mim e a você. Ou não é, Eliette? Tem dia que a gente está, né, cheio do poder, mas tem dia que a gente está... O que ele deu exemplo de Elias... Não é santo, né? A efetividade que ele está dizendo aqui, que Elias, mesmo sujeito às mesmas paixões que nós, ele orou e caiu fogo do céu. Ele orou e não houve chuva sobre a terra. Mas olha o que Tiago está querendo trazer aqui para nós. Entendeu? Então, Elias era uma pessoa frágil como nós, ele orou fervorosamente, e aqui entra aquela questão novamente do hebraico, né? Porque fervorosamente aqui, na língua lá no grego, né, e no hebraico, seria, e ele orou com oração. Não seria mais ou menos isso, pastor Luiz? Então, é uma questão só para dar ênfase. Isso não cabe aqui na nossa língua, por isso você vai ver, né? E ele orou fervorosamente, rogando que não chovesse, e não choveu sobre toda a terra durante 3 anos e meio. Então fez outra oração, e os céus derramaram suas chuvas, e a terra produziu seus frutos.
o que aconteceu com Elias, o porquê ele teve a sua oração respondida. Aí quem esteve aqui quinta-feira provavelmente aprendeu sobre isso. A nossa oração está dentro daquilo que é propósito de Deus? E é justamente isso que Tiago, quando ele finaliza falando acerca de Elias. Porque quando Elias orou para que não chovesse sobre a terra, ou quando ele orou para que caísse fogo dos céus, não era para demonstração do seu poder. Não era para demonstrar o quão poderoso Elias era. Era para demonstrar o que? O poder de Deus. Aí foi quando eu expliquei na quinta-feira acerca da oração de Ana. Porque a Ana teve essa oração respondida? Porque ela queria estar inserida dentro dos propósitos de Deus para a nação de Israel. E é a mesma coisa aqui que Tiago está dizendo. Se a sua oração for feita dentro do propósito de Deus, o que é o propósito de Deus? Você crescer a cada dia em graça, em conhecimento, para que você alcance os céus, para que você não incorra em condenação no dia que Jesus voltar. Então, o que Tiago está dizendo, quando ele usa o exemplo de Elias, é que se a sua oração for feita dentro dos propósitos de Deus, Deus vai responder a sua oração. Mas muitas das vezes, nós fazemos a nossa oração como? Usando lá o exemplo de Ana, né? Queremos conquistar algo para esfregar na cara do nosso próximo. Queremos coisas para ostentar que nós podemos, nós temos. Ah, irmãos, meu filho, meu esposo, minha esposa, há anos. Mas por que você quer que ele esteja aqui? Para você mostrar para a sua vizinhança que ele também agora é crente? Ou para você mostrar para aquele irmão, para aquela irmã que tem a família toda dentro da igreja que você também pode ter? Irmãos, enquanto for essa as intenções do nosso coração, as nossas orações não passarão do teto. Mas a partir do momento que nós entendemos os propósitos de Deus para nós e queremos estar inserido dentro desses propósitos, se a cura dentro da sua casa, da sua família, a oração que você faz anos pelo seu filho, pela sua esposa, pelo seu esposo, é para glorificar o Senhor vai atender. Mas enquanto for para satisfazer o ego do seu coração, irmãos, desculpa, mas Deus não vai atender. E Tiago, ele vai finalizar, quando ele vai falar acerca da oração, usando esse exemplo de Elias. Porque Elias, quando ele ora a Deus, ele faz isso debaixo da orientação do próprio Deus, para cumprir um propósito de Deus. Não era uma questão de quebra de braço para disputar com Jezabel e Acabe, não. Mas a intenção, aquilo que permeava o coração de Elias, era a glória de Deus. E essa deve ser a intenção do nosso coração, porque Tiago, ele finaliza esse parágrafo falando acerca do exemplo de Elias, complementando o que ele falou anteriormente, que a súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. E o que é nós praticarmos a justiça? É estarmos dentro dos propósitos de Deus, é estarmos no centro da vontade de Deus. É fazermos aquilo que glorifica a Deus. Tudo, não é isso que é Paulo que fala, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça-se tudo o quê? Para a glória de Deus. Nós estamos aí passando 28 dias de oração, de propósito, jejum. E nós já aprendemos aqui, no primeiro domingo, o pastor Luiz falou muito bem aqui acerca da diferenciação do que é oração, súplica, clamor, intercessão. Depois nós ouvimos aqui acerca dos princípios da oração de Daniel,
Pastor Josué já falou da oração de Josué. Semana passada nós pudemos falar aqui acerca da oração de Ana. Irmãos, são princípios que nós precisamos colocar em prática. E o que há em comum a todos esses tipos de oração, esses exemplos de oração, não tipos de oração, tudo era feito para a glória de Deus. Tudo é para que estejamos o quê? Inseridos dentro dos propósitos de Deus. Então, quando nós entendemos esses princípios, irmãos, a nossa oração vai ser atendida. Porque Isaías fala que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Deus tem prazer em ouvir a nossa oração. Deus tem prazer em suprir as necessidades do nosso coração. E qual é a nossa maior necessidade, senão de Deus? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Então, a primeira coisa, irmãos, eu preciso estar inserido dentro dos propósitos do reino de Deus. É isso que Tiago está falando. E como que eu vou estar inserido? Através da oração eficaz que nós fazemos e Deus responde. Mas para isso, nós precisamos praticar o que Tiago nos chama tanto a atenção. Sejam praticantes e não ouvintes. Sejam praticantes e não ouvintes. Sejam crentes verdadeiros e não crentes nominais. Deem exemplo na vida de vocês, em tudo na vida de vocês, para que o mundo veja Deus em nós. Então, fechando, o que Tiago ele inicia aqui nessa finalização, nessas considerações finais, ele vai trazer primeiro integridade moral, espiritual. Não jure, que seja a sua palavra sim, sim, não, não. Está sofrendo? Ore. Está alegria, está empolgado, cheio de força, cheio de motivação, cante louvores. Está doente? Comunique isso à igreja, fale com o pastor da igreja. Quer ter sua oração respondida? Siga o exemplo de Elias. Procure estar centrado nos propósitos de Deus. E assim, irmãos, nós viveremos um evangelho diferente, um evangelho que realmente impacta a sociedade. Nós não temos vivido isso nos nossos dias, pelo contrário, escândalos e atrás de escândalos de pessoas que carregam o nome de Deus. Mas não foi para isso que nós fomos chamados. Então, finalizando essa lição, medita naquilo que a irmã Ana Paula falou aqui nesta manhã. Somos grãos de mostarda. Não, é impossível, não é isso, Ana Paula? É impossível, é antinatural conseguir fazer o enxerto de uma semente de mostarda. Então, nós somos chamados para isso. Amém? Que Deus abençoe vocês e até o próximo domingo, o pastor Josué vai estar aqui, encerrando a nossa lição. Foi rápido, né, Ivone? Ah, sim, domingo.